O cheiro de terra molhada nem sempre é sinal de chuva ou vida nova. Às vezes, ele sobe do chão apenas para anunciar algo que estava enterrado e acordou com fome. No meio do milharal seco, seu Norberto sente esse pavor na pele enrugada. O velho vaqueiro percebe tarde demais que o barulho de folhas estalando não vem do vento, mas de passos pesados que se aproximam. O terror segue para as ruínas de um engenho esquecido pelo tempo. Lídia e o padre descobrem que máquinas enferrujadas podem funcionar sozinhas, movidas pelo ódio de uma noiva que nunca chegou ao altar. E quando a única fonte de água vira uma armadilha, não há para onde correr. Seu Bento, com a mão marcada pelo fogo, encara o fundo do poço onde uma sombra aguarda paciente pelo seu afogamento. Acomode-se e não olhe para a janela agora. Estas 3 histórias vão te mostrar o que a roça esconde no escuro. Você está assistindo ao canal Lendas Urbanas. Se você gosta de histórias realmente assustadoras, curta o vídeo e se inscreva. Relato 1. A vigília no milharal morto. A roça tem um jeito traiçoeiro de guardar segredos, principalmente quando o sol se põe e a única luz que sobra é o brilho pálido da lua cheia. Eu já vi muita coisa nessa vida, são 74 anos pisando nesse chão vermelho e poeirento. Mas nada me preparou para aquela noite de terça-feira no meio do meu milharal seco. O povo da cidade acha que o campo é paz e sossego, mas quem vive aqui sabe que o silêncio da noite é pesado e te observa. Naquele ano, a seca tinha castigado a plantação sem dó nem piedade. O milho que devia estar verde e alto estava amarelo e quebradiço, parecendo fileiras de esqueletos esperando a morte. Eu estava perdendo espigas, mas não era para seca, pois alguém andava roubando o pouco que a terra ainda dava. Eu sou um homem velho, mas não sou frouxo, e peguei minha espingarda de 2 canos para a vigília. Ninguém ia levar o sustento da minha mesa sem levar chumbo no lombo. Puxei um toco de madeira para a beira da cerca e me sentei, sentindo aquele calor abafado que gruda na pele. O único barulho era o vento passando pelas folhas secas do milho, um som agoniante que parece gente cochichando. Quem conhece a roça sabe que parece roupa arrastando no chão. Fiquei ali por horas com a lanterna desligada no colo, deixando meus olhos se acostumarem com o escuro total. Eu conhecia cada palmo daquela terra e cada curva do terreno. E foi justamente por conhecer tão bem o meu lugar que eu estranhei aquela sombra. Lá no meio do eito, onde o milho era mais denso, tinha um vulto alto parecendo um homem de braços abertos. Apertei os olhos tentando focar e percebi que era um espantalho. O problema é que eu nunca tinha colocado um espantalho naquele lugar. Pensei que a memória estava falhando e que talvez eu tivesse esquecido aquilo lá anos atrás. Mas algo naquilo me incomodava profundamente, principalmente a cabeça dele que estava torta. Ela pendia caída para o lado, como se tivesse o pescoço quebrado. Acendi um cigarro de palha para acalmar os nervos, vendo a brasa vermelha como único ponto de calor na escuridão. Quando levantei a cabeça de novo depois de tragar, o coração deu um solavanco no peito. O espantalho não estava mais no mesmo lugar. Ele estava uns 10 metros mais para a esquerda, e eu me levantei devagar segurando a espingarda com força. Não podia ser verdade, devia ser o cansaço pregando peças na minha cabeça. Espantalho não anda, espantalho é apenas pau e pano. Apontei a lanterna, mas não liguei, decidido a dar um susto maior se fosse um ladrão engraçadinho. Gritei com a voz rouca para impor respeito. Quem tá aí? Sai agora ou eu atiro. Nenhuma resposta veio, apenas o barulho do vento, sacudindo a palha seca como uma risada abafada.
O vulto continuava lá, imóvel, com os braços abertos numa cruz profana. A roupa dele parecia um trapo velho balançando sem ritmo com o vento. Decidi que ia lá conferir e pulei a cerca de arame farpado com cuidado. O barulho das folhas secas quebrando debaixo da minha bota parecia tiro de canhão no silêncio da noite. A cada passo que eu dava, o cheiro de poeira e mofo ficava mais forte. Andei uns 30 passos e parei bruscamente, pois o espantalho tinha sumido. O lugar onde eu tinha visto ele estava vazio, cercado apenas por pés de milho mortos balançando. Senti um frio na espinha, porque meus olhos podiam estar velhos, mas não eram mentirosos. Foi aí que eu ouvi um som vindo de trás de mim, som de palha sendo esmagada. Não era o vento, era um passo arrastado e pesado. Parecia que alguém estava puxando uma perna morta pela terra. Girei o corpo rápido, já engatilhando a arma, e apontei para a escuridão atrás de mim. Nada além das fileiras infinitas de milho seco. Minha respiração estava ofegante e o ar entrava rasgando o peito enquanto eu gritava para o covarde aparecer. O barulho parou e eu fiquei ali feito estátua no meio do nada esperando o pior. O silêncio voltou com um peso insuportável, parecendo que o ar tinha ficado grosso. De repente o vento parou e nessa quietude absoluta ouvi um som que fez meu sangue gelar. Era o som de tecido rasgando e vinha de cima. Levantei a cabeça devagar com medo do que ia ver, mas o céu tinha apenas estrelas indiferentes. Quando baixei o olhar para frente de novo, ele estava lá. O espantalho estava a menos de 5 metros de mim e não tinha rosto. Onde devia ser a cara, era só um saco de estopa sujo costurado de qualquer jeito com barbante grosso. Eu sentia que ele estava me olhando e sentia o ódio emanando daquela coisa inanimada. Ele não tinha pés. As pernas de calça velha terminavam em tocos de madeira fincados na terra. O cheiro que vinha dele era insuportável, uma mistura de carne podre com terra molhada. Cheirava a cova aberta. Eu apontei a arma bem no meio do peito dele com o dedo tremendo no gatilho. Perguntei o que era aquilo num sussurro sem força. A coisa não respondeu com palavras, ela respondeu com movimento. Os braços feitos de galhos secos começaram a estalar e foram descendo devagar. Aquilo não era natural, pois madeira seca não dobra daquele jeito. O espantalho estava baixando os braços para me pegar. Eu apertei o gatilho e o estrondo do tiro rompeu a noite, iluminando o milharal por uma fração de segundo. Vi a estopa do peito dele explodir voando palha e poeira. O recuo da arma machucou meu ombro, mas eu não liguei. A fumaça da pólvora ardeu no meu nariz e fiquei esperando ele cair. Mas ele não caiu e, quando a fumaça baixou, vi que ele continuava de pé. O buraco no peito dele soltava uma fumaça preta que escorria como líquido, em vez de sangue ou palha. E então, ele deu um passo, arrancando a estaca de madeira da terra com um som molhado. Ele se fincou meio metro mais para frente. Ele estava vindo sem pés e sem vida, movido por uma força ruim que brotava daquela terra seca. O pânico tomou conta de mim e eu, que já tinha enfrentado onça no mato, virei as costas e corri. O milharal parecia não ter fim enquanto as folhas secas cortavam meu rosto e rasgavam minha roupa. Atrás de mim eu ouvia as estacas batendo no chão cada vez mais rápido. Ele não corria, ele avançava aos solavancos num ritmo impossível. Eu senti o bafo podre dele bem no meu cangote. Tropecei numa raiz e caí de cara na terra, deixando a lanterna rolar para longe. Me virei me arrastando de costas e tentando me afastar. A luz da lanterna iluminou os tocos de madeira sujos de terra parados na minha frente. Ele parou em cima de mim,
e a cabeça de saco de estopa se inclinou para baixo. Não tinha olhos, mas vi 2 afundamentos no tecido onde eles deviam estar. A costura da boca se esticou, arrebentando os fios e abrindo um buraco negro e vazio. Daquele buraco saiu um som que não era humano, parecendo 1000 vozes gritando ao mesmo tempo do fundo de um poço. Fechei os olhos e rezei tudo o que eu sabia, pedindo perdão por tudo que fiz. Senti uma mão fria e áspera feita de gravetos tocar meu rosto e descer pelo meu pescoço. Ela apertava devagar e eu não conseguia respirar com o cheiro de podridão invadindo meus pulmões. Eu ia morrer ali, morto por um boneco que ganhou vida. Mas então o galo cantou longe, lá na casa do vizinho, anunciando a madrugada. A mão no meu pescoço parou de apertar e o peso saiu de cima de mim. Abri os olhos tossindo e puxando o ar com força. O espantalho estava lá, mas estava imóvel de novo, com os braços abertos em cruz e a cabeça caída. Parecia apenas um monte de trapo velho e madeira a centímetros do meu rosto. Se o sol demorasse mais 1 minuto, eu não estaria aqui. Levantei cambaleando, peguei minha lanterna e saí dali sem olhar para trás. Nunca mais pisei naquele pedaço de terra e deixei o mato tomar conta. Dizem que sou louco e que a idade me deixou gagá. Mas às vezes, em noites de vento forte, eu olho pela janela em direção ao milharal morto. Mesmo de longe eu vejo a silhueta dele mudando de lugar. Ele está esperando a noite em que eu vou esquecer de trancar a porta. Seu Norberto nunca mais teve paz, mas o mal que habita essas terras não se contenta com apenas uma vítima. Longe dali, onde a cana-de-açúcar cresce alta e esconde ruínas antigas, outro tipo de horror estava prestes a despertar. Você está assistindo ao canal Lendas Urbanas. Se você gosta de histórias realmente assustadoras, curta o vídeo e se inscreva. Relato 2. O lamento da noiva do engenho. O sol do meio-dia batia sem piedade sobre as telhas quebradas do engenho Santa Fé. O calor ali não era apenas temperatura, era um peso físico que esmagava os ombros e secava a garganta. Lídia desceu do carro limpando o suor da testa, observando a estrutura colossal de tijolos expostos que agora lhe pertencia. Ao lado dela, Caio parecia inquieto, chutando pedrinhas no chão de terra batida e evitando olhar para as janelas escuras do prédio principal. Ele não queria estar ali e tinha deixado isso bem claro durante todo o trajeto. Mas Lídia era teimosa, uma característica herdada do avô que construíra aquele império de açúcar e dor. O terceiro membro do grupo, Padre Alcides, ajeitava a estola roxa sobre a batina, visivelmente desconfortável com o clima abafado. Ele segurava um pequeno frasco de vidro com água benta e um livro de orações cujas páginas estavam amareladas pelo tempo. O padre conhecia as histórias daquele lugar, histórias que os mais velhos contavam apenas em sussurros. O silêncio no pátio era absoluto, quebrado apenas pelo estalo ocasional da madeira velha expandindo sob o sol. Não havia pássaros cantando nas árvores retorcidas ao redor, nem grilos no mato alto. Era como se a natureza tivesse decidido prender a respiração em respeito ou em medo do que dormia dentro daquelas paredes. Lídia caminhou até a porta dupla de madeira maciça. A madeira estava cinzenta e rachada como pele de elefante. Ela empurrou uma das folhas, que cedeu com um gemido longo e agudo de dobradiças enferrujadas. O som ecoou na vastidão do canavial, parecendo um grito de aviso que ninguém quis ouvir. O interior do engenho era um contraste brutal com a luz externa. A escuridão era densa
com feixes de luz cortando o ar cheio de poeira através dos buracos no telhado. O cheiro era forte, uma mistura enjoativa de óleo velho, ferro oxidado e um fundo adocicado de melaço que parecia nunca ter ido embora, mesmo após décadas de abandono. Caio acendeu uma lanterna potente, varrendo o ambiente com um facho de luz branca. As sombras dançavam nas paredes, revelando as carcaças das máquinas antigas. As moendas, enormes cilindros de ferro dentados, pareciam bocas abertas esperando para mastigar algo mais duro que cana. Padre Alcides fez o sinal da cruz, seus lábios se movendo em uma prece silenciosa antes de falar em voz alta. Ele disse que precisavam começar logo, pois aquele lugar tinha uma energia pesada que fazia o ar parecer gelatina. Lídia concordou com um aceno, sentindo um calafrio percorrer sua espinha, apesar do calor sufocante. Eles avançaram para o centro do galpão, onde as correntes de transporte pendiam do teto como cobras mortas. Lídia sentia que estava sendo observada. Não era apenas a sensação comum de estar em um lugar vazio, era a certeza visceral de que olhos invisíveis acompanhavam cada passo seu, medindo, julgando. O padre abriu o livro e começou a recitar as orações de purificação. Sua voz, firme no início, ecoava metálica entre as máquinas. Caio iluminava o caminho, mas sua mão tremia levemente, fazendo a luz oscilar. Ele sussurrou para Lídia, perguntando se ela tinha ouvido um barulho no andar de cima. Lídia negou, mas mentiu. Ela também tinha ouvido. Era um som sutil como tecido de seda sendo arrastado sobre o chão áspero de madeira. Um som de algo leve e contínuo, circulando acima de suas cabeças na passarela de ferro que rodeava o maquinário. De repente a temperatura despencou. O calor opressivo do meio-dia foi substituído por um frio úmido e cortante que fez a respiração deles virar vapor. O cheiro de melaço azedou instantaneamente, transformando-se no odor inconfundível de flores apodrecidas, aquele cheiro doce e repugnante de velórios antigos. Padre Alcides parou a oração, seus olhos arregalados fixos em um ponto escuro perto das caldeiras. A água benta em sua mão começou a borbulhar dentro do vidro fechado, como se estivesse fervendo, embora o vidro estivesse gelado ao toque. Ele murmurou algo sobre a presença ser mais antiga do que pensava. Foi então que o barulho mudou. O som de tecido arrastado parou, dando lugar a um rangido rítmico. Nhec, 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 vinha de cima, bem acima da moenda principal. Parecia o som de uma corda grossa sendo tensionada sob um peso morto, balançando para lá e para cá. Caio apontou a lanterna para o teto e o facho de luz revelou a origem do som. Pendurada em uma viga de peroba, uma corda de sisal balançava sozinha em um ritmo hipnótico. O laço na ponta estava vazio, mas mantinha a forma perfeita de um pescoço, como se abraçasse um fantasma. Lídia sentiu as pernas fraquejarem. Ela conhecia a lenda, a história da noiva que fora prometida ao filho do coronel, mas que amava um trabalhador do engenho. Diziam que ela tinha tirado a própria vida no dia do casamento, ali mesmo, vestida de branco, para amaldiçoar a linhagem da família Santa Fé para sempre. Um soluço ecoou pelo galpão. Não era um choro de tristeza, mas de raiva contida. O som vinha de todos os lados, ricocheteando nas paredes de metal. As correntes penduradas começaram a bater umas nas outras, criando uma cacofonia de ferro que feria os ouvidos. O padre gritou para que saíssem dali imediatamente, mas a porta por onde entraram bateu com violência, fechada por uma mão invisível. A escuridão se tornou quase total quando a lanterna de Caio piscou e morreu. No breu, Lídia sentiu algo tocar seu cabelo. Dedos frios e úmidos
cheirando a terra molhada. A lanterna voltou a acender, mas agora iluminava algo que não deveria estar ali. Diante deles, flutuando a meio metro do chão, estava a figura. O vestido de noiva era encardido, manchado de marrom e verde. O véu cobria o rosto, mas não conseguia esconder o ângulo antinatural do pescoço, quebrado para o lado. A aparição não tinha pés. A barra do vestido se dissolvia em uma névoa cinzenta. Ela não se moveu, mas a sensação de ódio que emanava dela atingiu Lídia como um soco no estômago. O padre levantou o crucifixo, mas a cruz de metal esquentou tanto em sua mão que ele foi obrigado a soltá-la com um grito de dor. A noiva levantou lentamente as mãos. Eram mãos esqueléticas, com unhas longas e sujas. Ela apontou para Lídia. Uma voz rouca, que parecia vir de dentro das máquinas e não da garganta da aparição, sussurrou uma única palavra: minha. As máquinas ao redor ganharam vida. Engrenagens enferrujadas giraram com um guincho ensurdecedor, sem nenhuma fonte de energia. A esteira rolante começou a se mover e pedaços de cana seca e velha surgiram do nada, sendo esmagados e expelindo um líquido vermelho e espesso que não parecia garapa. Caio agarrou o braço de Lídia e a puxou, enquanto o padre chutava a porta com o ombro. O pânico tomou conta do grupo. A figura da noiva avançou flutuando, o véu se levantando levemente para revelar uma boca costurada com arame farpado. Com o estrondo final, a madeira da porta cedeu sob os chutes do padre. A luz do sol invadiu o recinto como uma lança sagrada, e o grito da noiva foi um som de metal rasgando metal. Eles tropeçaram para fora, caindo na terra quente do pátio, tossindo e engasgando. Lá dentro, o barulho das máquinas cessou instantaneamente. O silêncio voltou a reinar, pesado e absoluto. Mas Lídia, ainda no chão, olhou para trás. Na janela mais alta do engenho, por um breve segundo, ela viu o rosto pálido observando. A noiva não tinha ido embora. Ela apenas esperava. A dívida não estava paga. Eles entraram no carro sem dizer uma palavra, as mãos tremendo tanto que Caio mal conseguia colocar a chave na ignição. Enquanto o veículo se afastava levantando poeira, a sensação de serem seguidos persistia. O engenho ficou para trás, mas o horror daquele lugar parecia ter se agarrado às suas roupas, à sua pele. Longe daquele canavial maldito, em uma região onde a terra seca dá lugar a vales úmidos e sombreados, outro homem enfrentava seus próprios demônios. Seu Bento, com suas cicatrizes e seu silêncio, sabia que nem todo mal vem do fogo ou do ar. Às vezes, o perigo mais profundo está onde a água é escura e parada. Relato 3. O segredo nas águas do Poço de Pedra. Muita gente na vila diz que eu sou louco. Dizem que o velho Bento perdeu o juízo no mesmo dia em que perdeu o olho esquerdo. Eles cochicham quando eu passo na venda para comprar querosene e fumo de corda. Eu vejo como eles desviam o olhar da minha mão direita. É difícil culpar eles. A pele da minha mão é repuxada, brilhosa e dura como couro velho. É uma lembrança eterna do fogo que quase me levou 30 anos atrás. Mas o que eles não sabem é que o fogo não foi um acidente. O fogo foi a única coisa que me salvou de um destino muito pior do que a morte. Eu moro sozinho nesse sítio desde que minha esposa se foi. A casa é grande demais para um homem só. Os móveis cobertos por lençóis brancos parecem fantasmas na penumbra. Mas não é a casa que me assusta. O assoalho estala e o vento uiva nas telhas, mas isso é coisa natural. O verdadeiro mal desta terra não está na casa.
nem no mato que cresce desordenado lá fora. O mal mora no fundo do quintal. Ele vive cercado por um anel de pedras grossas e coberto de limo verde e escorregadio. É um poço antigo, cavado muito antes do meu avô comprar essas terras. Eu nunca bebo daquela água, nem eu, nem o cachorro, nem bicho nenhum que tem instinto de sobrevivência. A água lá embaixo é preta e parada. É como um espelho escuro que engole a pouca luz que o sol tem coragem de oferecer. Toda noite, antes de me deitar, eu faço a minha ronda. Não é para ver se tem ladrão de galinha ou onça rondando o terreiro. Eu vou até o poço verificar as correntes. Pus uma tampa de madeira de lei pesada, com 3 dedos de espessura. Passei 2 correntes de aço cruzadas por cima, presas com cadeados que eu lubrifico toda semana. Parece exagero para quem vê de fora. Mas quem vê de fora não ouve o que eu ouço. Ontem a noite estava abafada. Aquele calor úmido que precede a tempestade fazia as cicatrizes doerem. Minha mão queimada pulsava com uma dor fina e constante, e o meu olho de vidro incomodava de um jeito diferente. É estranho dizer isso. Às vezes sinto uma coceira no olho que não tenho mais. Sinto uma pressão na órbita vazia. É como se o olho perdido ainda estivesse lá, vendo coisas que o olho bom não consegue enxergar. Peguei meu lampião e saí para o quintal. O ar estava parado, sem uma brisa sequer para balançar as folhas das mangueiras. O silêncio era tão pesado que eu podia ouvir o sangue batendo nos meus ouvidos. Caminhei até o poço sentindo a grama alta roçar nas minhas botas. A cada passo o cheiro mudava. O cheiro de terra seca dava lugar a um odor de lodo, um cheiro de umidade fria e adocicada, como flores podres em água velha. Quando cheguei perto, vi que algo estava errado. As correntes estavam lá e os cadeados trancados, mas a tampa de madeira estava úmida. Não tinha chovido e não tinha sereno. A madeira estava encharcada de dentro para fora. Aproximei o lampião e a chama tremeu dentro do vidro. Foi então que eu ouvi. Não era o som de água batendo nas pedras, era um sussurro. Vinha lá do fundo, ecoando pelas paredes de pedra e subindo como fumaça. Uma voz líquida e gorgolejante. Parecia falar várias palavras ao mesmo tempo, todas emboladas umas nas outras. Bento, a sede, vem. Eu conhecia aquela voz, ou melhor, a coisa lá embaixo sabia imitar as vozes que eu conhecia. Às vezes soava como meu pai, bravo, me chamando para a roça. Outras vezes tinha a doçura da voz da minha esposa. Minha mão boa apertou a alça do lampião até os dedos ficarem brancos. Eu sabia que não devia responder. A regra número 1 é nunca responder. Se você responde, você dá permissão. Você abre a porta. Mas a madeira molhada me preocupava. Se a água estava subindo e tocando a tampa, a pressão podia arrebentar a madeira podre por baixo. Eu precisava ver o nível da água. Cometi o erro de um homem velho e teimoso. Tirei as chaves do bolso. O metal tilintou alto na noite quieta. Abri o primeiro cadeado, depois o segundo. O som das correntes caindo no chão foi como um trovão. Segurei a argola de ferro da tampa e puxei. O peso era descomunal. Parecia que havia alguém do outro lado segurando e puxando de volta. Fiz força, firmei os pés na terra barrenta e arrastei a madeira para o lado. O cheiro me atingiu em cheio e fez meu estômago revirar. Um bafo gelado subiu do buraco, trazendo o fedor de coisas antigas e esquecidas. Apontei o lampião para baixo. A água não estava no fundo. Ela estava a menos de 1 metro da borda. E ela não estava parada.
A água girava num redemoinho lento e oleoso, preto como piche. No centro do redemoinho, algo começou a emergir. Não era um rosto exatamente, era uma massa pálida que lembrava a textura de um peixe morto. Aquilo tentava, de forma grotesca, imitar feições humanas. Vi o que parecia ser uma boca, um rasgo escuro que se abria e fechava sem som, soltando bolhas grossas. E vi olhos, dezenas deles. Pequenos pontos brilhantes boiando na superfície, refletindo a luz do meu lampião. Tão cansado, Bento. A voz sussurrou. O som vibrava nas pedras do poço. A água limpa tudo. A água cura a queimadura. A água devolve a visão. Senti uma tontura repentina. A promessa era tentadora. Meu corpo doía e a solidão era um peso constante nas minhas costas. Seria tão fácil apenas escorregar, deixar a gravidade fazer o trabalho. Mergulhar naquele frescor e nunca mais sentir dor. Dei um passo à frente, hipnotizado pelo giro da água negra. O lampião pendeu na minha mão. A luz iluminou a parede interna do poço e eu vi as marcas. Marcas de unhas profundas na pedra, deixadas por quem tentou subir e não conseguiu. Foi a visão daquelas marcas que quebrou o encanto. Lembrei do dia em que perdi o olho. Eu era jovem e tinha descido no poço para limpar o fundo durante uma seca. A corda arrebentou. Lá embaixo, na escuridão, algo tocou meu rosto, algo frio e viscoso. Eu gritei e lutei contra a água que parecia ter braços. Senti uma dor aguda, como um prego entrando no crânio, e o mundo ficou escuro de um lado. Só consegui sair porque minha esposa jogou uma corda nova. Ela gritava meu nome e me puxava com uma força que ela não tinha. Quando cheguei na borda, joguei a tocha lá dentro. O fogo pegou na minha mão, mas também queimou a coisa que tentava me puxar. A lembrança da dor me trouxe de volta para o agora. Eu não ia me entregar, não depois de tudo que passei. Volta para o inferno, eu gritei com a voz rouca. A água se agitou violentamente. Um tentáculo de líquido preto disparou para cima como um chicote, tentando agarrar o meu tornozelo. Eu pulei para trás e caí de costas na grama. O lampião caiu e o vidro estourou. O querosene derramado criou uma poça de chamas perto da borda. A coisa sibilou com um som agudo de vapor escapando. A luz do fogo iluminou o que estava saindo do poço. Uma mão feita de água e lodo enorme, com dedos compridos que tateavam a terra em busca de apoio. Eu me arrastei para longe, chutando o chão. Meu coração queria sair pela boca. A mão de água tocou o fogo do lampião e recuou na hora, desmanchando-se em vapor e respingos sujos. Aproveitei a chance. Levantei ignorando a dor nos joelhos e corri para a pilha de madeira velha. Peguei uma tábua grossa e usei como alavanca para empurrar a tampa de volta para o lugar. O som da tampa batendo na pedra foi o som mais bonito que já ouvi. Mas não acabou aí. A tampa pulou. 1, 2 vezes. Algo batia de baixo para cima com uma força brutal. Não me deixe aqui. Tá frio, Bento. Tão frio. A voz agora era um grito desesperado. Era a voz da minha Clara chorando. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, passando pelo vidro frio do meu olho falso. Eu sabia que não era ela. Eu enterrei a Clara no cemitério da cidade, longe dessa terra maldita. Mas ouvir aquela voz doía mais que a queimadura. Joguei meu corpo sobre a tampa, usando todo o meu peso. Passei as correntes com as mãos tremendo. Derrubei o cadeado na grama e tateei no escuro até encontrar. Tranquei. O clique do metal, fechando, ecoou como um tiro na noite.
As batidas continuaram por mais alguns minutos. Ficaram cada vez mais fracas até pararem de vez. Fiquei ali, deitado em cima da madeira úmida, respirando o cheiro de querosene queimado até o sol nascer. Hoje de manhã fui até a vila, comprei mais 3 cadeados e um galão novo de querosene. O rapaz do balcão perguntou se eu ia fazer uma fogueira. Eu só olhei para ele com meu único olho bom e não disse nada. Eles não entenderiam. Ninguém entende que a gente não pode fugir do que brota da nossa própria terra. Eu sou o carcereiro dessa coisa. Enquanto eu estiver vivo e tiver forças para arrastar essas correntes, aquilo fica lá embaixo. Mas eu estou velho. Minha mão dói mais a cada dia. E ontem, pela primeira vez, a água tocou a tampa. O nível está subindo. Eu tenho medo do que vai acontecer quando eu não estiver mais aqui para segurar a chave. Se um dia você passar pela minha estrada e ver um mato alto tomando conta da casa, não pare, não entre para pedir água. E pelo amor de Deus, se ouvir um choro vindo dos fundos do quintal, corra, corra e não olhe para trás. Porque a sede daquela água nunca passa. E no fundo do poço, a escuridão tem fome de gente.